Era por volta das 2 da manhã quando Júlio, caminhoneiro experiente, cruzava uma estrada de terra no interior da Bahia. Estava atrasado para a entrega e resolveu cortar caminho por um trecho que raramente era usado. A estrada era estreita, ladeada por árvores secas e retorcidas. Após alguns quilômetros, uma figura apareceu à frente, na beira da estrada. Um homem alto, vestindo um terno antigo, com um chapéu abaixado ocultando o rosto. Júlio reduziu a marcha. O homem ergueu o braço, pedindo carona com um gesto lento e estranho. Relutante, Júlio parou. A porta do carona se abriu sozinha e o estranho entrou, sem dizer uma palavra. Júlio tentou puxar conversa, mas o silêncio era absoluto. O rádio do caminhão chiou e se desligou. Quando olhou para o passageiro, percebeu que ele não fazia sombra. Um calafrio percorreu sua espinha. "Você está indo para o lugar errado", disse o homem, com uma voz grave, quase um sussurro. Júlio freou o caminhão, virando-se para ele. Mas o banco estava vazio. No lugar havia uma moeda preta e um cheiro de enxofre. Sem pensar 2 vezes, deu meia volta e saiu daquele caminho amaldiçoado. Dias depois, ao contar o ocorrido em um posto, um senhor disse: "Você deu carona ao homem da encruzilhada. Nem todos voltam para contar." Fernanda trabalhava como motorista de aplicativo em uma cidade pequena do Paraná. Naquela noite, aceitou uma corrida incomum. Um cliente pedia uma viagem de mais de 40 quilômetros até uma área rural isolada. O valor era alto e ela decidiu aceitar. O passageiro entrou no carro sem dizer uma palavra. Usava um casaco grande com capuz e mantinha a cabeça baixa. Fernanda tentou puxar conversa, mas ele apenas murmurava respostas curtas. Conforme saíram da cidade, a estrada ficou deserta e envolta em uma escuridão quase absoluta. Quase chegando no destino, o homem pediu para ela parar antes de uma ponte. Disse que seguiria a pé. Estranhando, Fernanda perguntou se ele tinha certeza. Ele apenas assentiu com um gesto rápido e saiu do carro. Quando Fernanda olhou pelo retrovisor para vê-lo atravessar a ponte, ele simplesmente não estava mais lá, como se tivesse evaporado. Assustada, acelerou de volta para a cidade. Ao checar o aplicativo para relatar o ocorrido, percebeu algo ainda mais perturbador. Não havia nenhuma corrida registrada naquela hora, nenhum histórico, nenhuma prova de que aquele homem sequer existiu. Semanas depois, descobriu que naquela ponte, anos antes, um homem com as mesmas descrições havia cometido suicídio. Desde então, motoristas relatavam ver um passageiro pedindo carona para voltar para casa, mas ele nunca chega. Era por volta das 2 da manhã quando Júlio, caminhoneiro experiente, cruzava uma estrada de terra no interior da Bahia. Estava atrasado para a entrega e resolveu cortar caminho por um trecho que raramente era usado. A estrada era estreita, ladeada por árvores secas e retorcidas. Após alguns quilômetros, uma figura apareceu à frente, na beira da estrada. Um homem alto, vestindo um terno antigo, com um chapéu abaixado ocultando o rosto. Júlio reduziu a marcha. O homem ergueu o braço, pedindo carona com um gesto lento e estranho. Relutante, Júlio parou. A porta do carona se abriu sozinha e o estranho entrou, sem dizer uma palavra. Júlio tentou puxar conversa, mas o silêncio era absoluto. O rádio do caminhão chiou e se desligou. Quando olhou para o passageiro, percebeu que ele não fazia sombra.
Um calafrio percorreu sua espinha. Você está indo para o lugar errado, disse o homem, com uma voz grave, quase um sussurro. Júlio freou o caminhão, virando-se para ele. Mas o banco estava vazio. No lugar havia uma moeda preta e um cheiro de enxofre. Sem pensar duas vezes, deu meia volta e saiu daquele caminho amaldiçoado. Dias depois, ao contar o ocorrido em um posto, um senhor disse: Você deu carona ao homem da encruzilhada. Nem todos voltam para contar. No interior de Minas, existe uma estrada pouco conhecida entre duas cidades fantasmas. Dizem que é usada apenas por quem não tem outra opção, ou por quem não sabe das histórias. Fabiano, motorista de carga, decidiu encurtar caminho por ali. À meia-noite, cercado por névoa e mato alto, ele dirigia com atenção redobrada, até ouvir o barulho de passos, vindos de dentro da boleia. Parou o caminhão no acostamento. Vasculhou tudo, mas não havia ninguém. Quando retomou o trajeto, um som começou a acompanhar seu motor. Era o eco de uma voz, repetindo suas próprias palavras com segundos de atraso. Se ele dizia, está tudo bem, o eco repetia, mas com uma entonação distorcida, grotesca, como se zombasse dele. Assustado, ligou o rádio, mas só havia estática. Ao passar por uma ponte de madeira, sentiu o caminhão balançar como se algo subisse pela traseira. Olhou pelo retrovisor e viu seu próprio reflexo acenando para ele. Um reflexo fora do espelho. Pisou fundo, cruzando a ponte. O eco cessou, o ar voltou ao normal. Quando chegou ao destino, jurava estar com o rosto diferente no espelho. Até hoje, evita estradas onde possa ouvir sua própria voz. Responder de volta. Em uma madrugada fria de julho, o caminhoneiro Sérgio atravessava um trecho montanhoso da Serra do Mar. O clima havia piorado e uma neblina espessa tomava conta da estrada. Ele dirigia devagar, atento aos contornos da pista. De repente, faróis surgiram atrás dele, muito próximos. Era como se outro caminhão quisesse ultrapassá-lo, mas não havia espaço. Puxou para o acostamento, mas o veículo não passou. Quando olhou no retrovisor, os faróis haviam desaparecido. Pensou ter imaginado. Voltou à pista. Instantes depois, os faróis surgiram à frente, vindo na direção contrária. Um caminhão sem motorista, sem cabine, apenas as luzes e o chassi metálico, avançando em alta velocidade. Sérgio desviou por instinto e ouviu o som de metal rasgando. Mas ao olhar pelo espelho, nada havia acontecido. Nenhum veículo, nenhum impacto. Apenas marcas de pneus que terminavam no precipício. Contou o caso a um frentista que disse: Esse é o caminhão fantasma da serra. Aparece para quem está dirigindo cansado e leva quem ousa segui-lo. Caio viajava de madrugada por uma rodovia deserta, quando ficou com o tanque na reserva. Alívio veio ao avistar um antigo posto de gasolina à frente. Apesar de parecer abandonado, parou e foi verificar. As bombas estavam enferrujadas, mas havia uma pequena luz acesa no interior da loja. Entrou chamando: Tem alguém aí? Uma voz feminina respondeu: Pode abastecer, pague depois. Ele voltou ao caminhão, mas percebeu que as bombas estavam funcionando. Enquanto abastecia, notou reflexos se movendo nos vidros quebrados. Voltou à loja, mas o local estava vazio. Apenas uma cadeira de madeira e uma foto antiga na parede. Na imagem, uma mulher sorria,
A mesma voz que ouvira. Atrás da foto, uma data, 1974. Quando ligou o caminhão, a voz falou mais uma vez, direto no rádio. Volte sempre. O posto desapareceu do retrovisor. Mais tarde, na cidade, disseram que aquele posto pegou fogo há 50 anos, com a dona presa lá dentro. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir, se conseguir.